paz. O Marcelo teve um contratempo e pediu que nós o substituíssemos. E dirigente desta noite seria nossa irmã Meire, como o nosso querido companheiro falou, mas a semana passada viajamos, éramos nós que dirigíamos, aí trocamos com Meire. Ele dirigiu no meu dia e hoje eu iria dirigir no lugar de Meire. Mas como nós vamos fazer a palestra, o Gil está dirigindo. No dia 18 passado, o Livro dos Espíritos completou 162 anos de existência. E com o lançamento de O Livro dos Espíritos, nascia em 18 de abril de 1857 a doutrina dos Espíritos, ou Espiritismo. Uma doutrina nova, bem nova, 162 anos. Olha que existem tantas doutrinas milenares, seculares, e o Espiritismo simplesmente 162 anos. E o quanto vem trazendo para toda a humanidade esclarecimento, alento, uma nova visão de como se portar diante da vida. Então a doutrina espírita é uma doutrina que não é dos homens, mas dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Como o próprio Allan Kardec colocou, a doutrina não é minha, é dos espíritos. E no próprio Livro dos Espíritos ele lá coloca que a primeira grande revelação da lei de Deus advém de um ser através de Moisés, tendo uma personalidade personificada em um homem. A segunda também personificada em um ser, em Jesus, não é? A segunda grande revelação. E a terceira revelação, não mais fruto da personalidade de um homem, mas o fruto universal, o fruto dos ensinamentos dos Espíritos, e codificada por Hippolyte de Leon Denisard Rivail, que recebeu o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele não queria botar o seu nome, não queria que as pessoas adquirissem o livro pela sua fama, ele é muito famoso. Ele fez uma grande revolução na França, tanto que a gramática francesa ele revolucionou. Ele fez com que a França tivesse um novo método de estudo, e nós ainda, não só os brasileiros, mas outros países beberam e continuam bebendo. O próprio Brasil, a nossa gramática pegou muito da gramática francesa. E quem o modificou? Quem fez com que ela tivesse uma nova visão? Hippolyte de Leon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec. E hoje nós estamos trazendo esse tema que o departamento doutrinário desta casa está trazendo para esse mês, Mundo Espírita ou dos Espíritos, que é a segunda parte de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é composto de 4 partes, nós vamos ver um pouco à frente. E o tema de hoje, a importância do Livro dos Espíritos para a humanidade. O quanto esse livro é importante para a humanidade. Aí está, não é? 18 de abril de 1857. E ali, nós estamos vendo ali o Livro dos Espíritos, e dele surgindo outras obras. O que é o Espiritismo? Com o lançamento de O Livro dos Espíritos, Kardec se inspirou e passou a edificar as revistas espíritas, e todo ano ele lançava uma revista. E aí desse livro surgiu a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Então, o Pentateuco Espírita são 5 livros: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses 5 livros. E cada um, ele passou, depois do lançamento do Livro dos Espíritos, a pesquisar mais, a pegar todos os ensinamentos dos Espíritos, os textos, as perguntas que eram feitas, as respostas que eram obtidas, e foi lançando livro a livro. Depois do Livro dos Espíritos veio o Livro dos Médiuns.
Um livro que vem tratar sobre o próprio médium, a faculdade mediúnica. As pessoas dotadas de faculdades que passam a ser intermediárias entre o mundo espírita e o mundo material. O mundo dos espíritos e o mundo material, o mundo dos encarnados. Depois lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, pegando as máximas de Jesus, os ensinamentos que Jesus deixou, e aí lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas precisava avançar um pouco mais, porque no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que ele faz: quem é Deus? Todo mundo perguntava, todo mundo dizia: quem é Deus? Ah, Deus é o Pai, Deus é o Criador. Mas Allan Kardec perguntou aos Espíritos: quem é Deus? E os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Fala sobre a criação do universo, a criação dos seres animados e inanimados, a criação do corpo físico, da criatura humana, e daí ele lança a Gênese. Mas as pessoas sempre perguntavam, se questionavam, se amedrontavam, porque vários segmentos religiosos, principalmente a igreja, diziam: se você fizesse o bem, você ia para o céu; se você fizesse o mal, você ia para o inferno; mas se não fizesse tão mal ou tão bem, mais ou menos, ficava no purgatório, esperando. Se melhorar, sobe para o céu; se piorar, desce para o inferno. E o inferno aonde se encontrava? Segundo a igreja, segundo vários outros segmentos religiosos, algumas pesquisas, entre aspas, diziam que o inferno era no centro da Terra, porque achavam que a Terra era o centro do universo. Não existiam outros planetas habitados. E o próprio Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, se não sabiam, por que não pesquisaram? Por que não foram buscar outras fontes? Simplesmente amedrontar as pessoas? Ou glorificar algumas, ou ser boas? Não sabiam que a Terra girava. Se é o centro da Terra e a Terra gira, então o inferno passa a ser, não é? Céu passa a ser inferno. Então o inferno embaixo passa a ficar em cima, o céu em cima passa a ficar embaixo. E aqui, o meio, purgatório. Você estava purgando. Você estava ali como se tivesse sendo verificado, sendo testado. Passou a fazer o bem, céu; mal, inferno. Aí vem a doutrina espírita e diz que não existem nem céu, nem inferno, lugares circunscritos, nem tampouco purgatório. O que existe é o estado de consciência. Se você faz o bem, você está no céu da sua consciência. Se você faz o mal, você está no inferno da sua consciência. E o purgatório é aquele estado entre você se arrepender, reconhecer que errou e passar a fazer o bem. Cada bem colocado em prática, você tira o inferno da sua consciência e vai buscando os céus. Também na casa do meu Pai há muitas moradas, semelhante atrai semelhantes. Quando desencarna, vai para onde? Então, no Livro dos Espíritos, a pesquisa: o céu e o inferno. Aí Kardec, em conjunto com os Espíritos, dizem que não é um estado de circunscrito, é um estado de alma. Então, a terceira parte fala das leis morais. A quarta parte, esperanças e consolações. Aí nasce o livro O Céu e o Inferno, dizendo que esse céu e inferno a depender de nós, aqui enquanto encarnados. E ao desencarnar, ninguém passa para o céu se aqui não foi bom.
de consciência, nem tampouco inferno de consciência, se não for mal. Aí, todas essas questões nasceram no livro dos Espíritos. E ali está aquelas perguntas que a humanidade, que os filósofos sempre tiveram, essas interrogações: de onde vim, quem sou, para onde vou. Então, quando eu era pequeno, mais menor, mais jovem, criança, não é que eu continuo jovem, quando se falava em morte, corria para baixo da mesa ou da cama. Aquele medo da morte, aquele pavor. Porque não tinha explicação. Mas para onde nós vamos? Morreu, acabou? Aí, no livro dos Espíritos, vamos encontrar todas essas respostas. Na introdução, nos prolegômenos, Kardec avança um pouco mais e lança o que é o Espiritismo. Para o iniciante, as pessoas que querem estudar um pouco da doutrina, aprender um pouco, aí vem o que é o Espiritismo. A primeira parte, o primeiro livro, das causas primárias, como nós colocamos. A segunda, do mundo espírita ou dos espíritos, ao desencarnar. Onde eu fico? Para onde eu vou? Será que eu vou encontrar os meus familiares? O meu pai, a minha mãe, meus irmãos, meus amigos? Ou, se tiver inimigos, será que meus inimigos estão me esperando? Aqueles que já desencarnaram? Mas eu vou para onde? Aí hoje, com o advento da doutrina espírita, encontramos respostas na televisão. Não vou nem dizer nos livros, no cinema. Aí vem o nosso lar, nos mostrando. Há diversas casas do Pai que Jesus colocou. A questão das semelhanças, dos agrupamentos, das famílias espirituais, das criaturas afins, ou as criaturas que se detestaram, que se prejudicaram. Vamos encontrar o que a igreja chamou tanto de inferno, mas não explicou. Por consciência, nós somos atraídos para junto daqueles que prejudicamos, para zonas de desconforto que muitos chamam de umbral, as zonas umbralinas, zonas de dificuldades, de sofrimento. Mas esse sofrimento é passageiro. Sofrimento não é eterno. Eterna é a felicidade. Deus não criou ninguém para sofrer. Deus nos criou para sermos felizes. Então, o filme Nosso Lar nos mostrou uma zona desse tipo. Como também nos mostrou zonas siderais, onde nós não precisamos da palavra para nos comunicarmos. Nós não precisamos dos remédios materiais para curar determinadas enfermidades. Do alimento grosseiro para saciar a fome do corpo, não mais esse corpo físico, mas o outro corpo perispírito. O sentimento de fome, aquele caldo bem rarefeito no nosso lar. Mas os espíritos que já evoluíram mais ainda não precisam de nada disso. O transporte, alguns espíritos no mundo espiritual ainda precisa do aeróbus,
um tipo de bem no mundo espiritual. Mas aqueles que já evoluíram um pouco mais, não precisa. Pensou no Japão, automaticamente se desloca para o Japão. Nesse momento, pensar em São Paulo, espiritualmente, lá com o seu perispírito, aquele espírito está. Quando alguém em prece direciona o pensamento a um espírito, a alma que diz a igreja, automaticamente aquele espírito se faz presente, mesmo sem se deslocar de onde ele se encontra. Ou se ele quiser, em perispírito, ele também vem em extração, que nós não podemos dizer nem de segundos, de milésimo de segundos. A velocidade da luz, muito mais do que isto. A terceira parte fala das leis morais. A lei de Deus, a lei natural, a lei divina, a lei de reprodução, a lei de progresso, a lei do trabalho, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de justiça, de amor e caridade, uma verdadeira constituição divina. Olha aqui, nós precisamos, aqui enquanto encarnados, de constituições de leis. Nós tivemos já 7 constituições, algumas outorgadas, outras promulgadas, algumas com selo da ditaduras, outras não. Então a última constituição nossa é de 88, e os constituintes, nossos representantes, o comporam, repleto de leis, para dizer que são regras de conduta, que são normas. Então, assim como existe esta constituição material, humana, existe a constituição divina. Lá com Moisés, foi o decálogo, os 10 mandamentos, que Moisés recebeu naquela tábua, através dos Espíritos enviados por Deus, por Jesus. Mas a constituição material na época de Moisés foi o que Moisés ditou, a lei de Talião, o olho por olho, o dente por dente. Se você tirar a vida de alguém, você também vai perder a sua vida. Se você usar a espada para ferir alguém, você vai perecer pela espada. Aí vem Jesus e manda perdoar. Então, tudo isso está no livro dos Espíritos. E a quarta parte, das esperanças e consolações, é o que nós colocamos, falando de o nosso estágio de vida enquanto desencarnado. Ao desencarnar, para onde vamos? Como viveremos? Encontraremos os entes queridos e por aí. E depois uma conclusão. Então, de onde vim, quem sou, para onde vou? Tudo ali em o livro dos Espíritos. E aí, nessa introdução, nós temos ali as causas primárias, tudo isso, ali está meio apagadinho, não é? E aí, Kardec avança e lança as revistas espíritas. Todas essas revistas, as viagens que ele fazia, então tudo isso ele escrevia e lançava para a humanidade, em conjunto com os Espíritos. Daí, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos diz: nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Por que a doutrina espírita? Por que o livro dos Espíritos? Para o esclarecimento da humanidade. Muitos segmentos religiosos dizem que Jesus veio salvar a humanidade. Mas Jesus veio salvar como?
Você se tornar cristão, está salvo. A salvação de Jesus é o esclarecimento que ele trouxe. Você se salva dos seus erros, dos pecados, que diz a igreja, dos atavismos, das dificuldades. Como? Esclarecendo-se, se moralizando, se espiritualizando. Aí você passa a estar salvo. Então você se salva do quê? Das obsessões, das más companhias. Você vai se salvando do que mais temos medo. O que é que mais temos medo? Hein, gente? O que é que mais nós temos medo? De morrer? O que mais? O que é que mais nós temos medo? Da maneira, da forma que vai morrer? Será que a palavra não seria perda? O que mais temos medo é da perda, de perder. Perder a vida, perder os bens, perder o ente querido, perder a companheira, o companheiro, a mãe, o pai, os filhos, o amigo, perder a empresa, perder o carro, perder o dinheiro. O medo da perda. E o livro dos Espíritos, os Espíritos nos diz através do livro que tudo em nossa vida acontece por necessidade. Nós só adquirimos as coisas porque nós sentimos que temos necessidade, aí buscamos. E se você não busca, você não cresce, não evolui. Olha lá na terceira parte do livro dos Espíritos, a lei do trabalho. Alguém cresce sem trabalho? Alguém evolui sem trabalho? A lei de sociedade, ninguém evolui sozinho, um precisa do outro. Por isso que toda a criação de Deus é em família. A família do reino mineral, a família do reino vegetal, do reino animal e do reino humano. É em família. Porque um precisa do outro. Se eu já avancei um pouco, eu tenho que ajudar aquele amigo, aquele irmão que ainda não avançou. E se ele avançou, eu busco ajuda. Por isso que necessitamos, enquanto ainda na terra, de um pai, de uma mãe, mesmo que não se tenha irmãos. É uma família. Vamos apertar esse laço. O quanto é bom viver em família, não é isso? Então, nunca devemos esquecer de aproveitar o nosso tempo na aquisição da luz, enquanto estamos no dia, enquanto estamos aqui encarnados. Porque nós não vamos saber se amanhã estaremos encarnados ou desencarnados. Então, o esclarecimento, Jesus veio salvar através do esclarecimento. A doutrina espírita também nos alertar, nos esclarecer. Aí, Allan Kardec e os Espíritos nos traz uma nova ordem de ideias, para que a gente possa não ficar parado no tempo. Não aconteceu o que Marx disse, que a religião era o ópio do povo. O que é ópio? É uma droga, assim como é a maconha, a cocaína, o ópio. Por que ele disse que a religião era o ópio do povo? Porque as religiões até então não esclareciam, botavam as pessoas para ficar esperando o céu, ou o inferno, o purgatório. Aí vem a doutrina espírita e faz essa grande aliança da ciência com a religião com a ciência. E aí encontraríamos a religiosidade, o encontro da criatura com o Criador, uma ciência que passa a ter sentimentos
uma religião esclarecida, instruída, para que possa ajudar a humanidade a progredir. Os conhecimentos veiculados nas 119 perguntas e respostas, que são as questões, são alimento para toda a eternidade. Estes ensinamentos trazidos pelos benfeitores do espaço, os espíritos, quando bem refletidos, marcarão uma nova ordem no estado da humanidade, pois provocarão profundas modificações nos alicerces corroídos pela fé dogmática cega. E Kardec diz que fé inabalável é aquela fé que enfrenta a razão em qualquer época da humanidade. Então Kardec nos diz, em conjunto com os espíritos, que a fé deve ser raciocinada. Acreditar em Deus, porque Carlitos está dizendo. Acreditar nos espíritos, que eles existem, porque Carlitos está dizendo. Não. A minha mãe, o meu pai, minha avó, sempre me falavam sobre Deus. Falavam sobre Deus. Mas eu só vim realmente me alicerçar sobre a existência de Deus quando eu tirei minhas conclusões que Deus existe. Porque senão, amanhã chegava alguém mais inteligente e dizia que não, Deus não existe não, foi criação. Como a gente vê por aí afora, tantas besteiras que eles criam, livros até são lançados negando Deus, negando Jesus, negando a existência dos espíritos. Então não é a fé inabalável, é fé cega. A fé deve ser raciocinada para que você possa compreender as coisas que avançaram. E aí, debruçando sobre a sua filosofia, o Livro dos Espíritos. Então essa doutrina, Kardec, em conjunto com os espíritos, nos traz esse tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Uma ciência que pesquisa, que vai ao encontro dos fatos para trazer respostas plausíveis, contundentes. Porque nesse momento, se nós ouvíssemos um barulho, eu pedisse: Tony, faz um favor, vê aí que barulho foi esse. O Tony saía aí do portão, olhava e via um monte de pessoas ali na esquina. Aí voltou: tá, Carlito, e viu o carro. Foi o carro que bateu no poste. Aí eu pediria a Gil: vai ali, dá uma olhada, vê o que realmente aconteceu. A Gil chegou lá e viu funcionários da Coelba, o caminhão da Coelba, tirando um transformador, o óleo descendo, e o outro transformador em cima do caminhão, com guindaste. Aí Gil perguntava o funcionário da Coelba: meu amigo, o que foi que aconteceu? Ele disse: foi o transformador que estourou, uma sobrecarga, e nós estamos mudando o transformador, botando o transformador novo. Aí Gil voltava e chegava e disse: Carlito, foi isso, isso, isso. Aí seria científico. No caso de Tony, foi empírico. Tony chegou ali, olhou e disse: o achismo que dizia a humanidade. Aí a doutrina vem trazer essa ciência maravilhosa para explicar. Mas como explicar? Filosoficamente. O que é filosofia? É amor à sabedoria, ou pela sabedoria. Os filósofos antigos atribuíram esse conceito a Pitágoras, o filósofo grego. O que é filosofia? Amor pela sabedoria. Então, o amor à causa, como explicar? De maneira, de forma que não possa deixar dúvidas. 162 anos, aí está o Livro dos Espíritos.
ninguém encontrou nada de errado. Aí está a doutrina espírita, ninguém encontrou nada de errado. E o próprio Allan Kardec colocou: se algum período, algum dia, alguém encontrar um ponto dentro da doutrina que estiver em desacordo com a ciência, deixa esse ponto e segue a ciência. Mas até agora não encontrou nada. Não vai ser a ciência acadêmica que vai desfazer, porque ela foi firmada em bases sólidas. Para que possamos alicerçar todo o seu conteúdo doutrinal, devemos estar sempre nos debruçando sobre os seus princípios fundamentais. Quais os princípios fundamentais da doutrina espírita? Deus, o Espírito, a pluralidade das existências, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, lei de causa e efeito, determinismo, evolução. Foram os alicerces que Allan Kardec, em conjunto com os espíritos, tiveram como base para edificar essa doutrina e lançar o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Com o intuito de torná-los atualizados em nosso consciente, em nossa consciência. E aí, é uma doutrina totalmente atualizada. E o Livro dos Espíritos sempre atualizado. Recentemente foi traduzido para o árabe. Imaginem, povo inteiramente voltado para o islamismo. Nenhum outro segmento, nenhum outro livro religioso, filosófico, científico que juntasse esse tripé. Mas o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, entra no povo islâmico, solicitado por eles. Foi traduzido para o islâmico. É uma exceção genuína, pois nenhuma outra religião conseguiu tal desiderato. Desiderato está ali em latim. Desiderato significa objetivo. E aí, nessa conclusão do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar esse livro como um marco de uma grande evolução espiritual da humanidade. Deve ser um livro de cabeceira de todos nós. Estudar o Livro dos Espíritos não é uma forma de você simplesmente ler uma obra. Não é simplesmente uma forma de você dizer: eu quero ser espírita, então vou ler o Livro dos Espíritos para que eu possa ser espírita. Não é simplesmente uma forma de você ler, estudar para fazer palestras, mas são atos de vida, de transformação. Cada vez que a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente se esclarece. E quem se esclarece, cresce, evolui, deixa de fazer tantas coisas que fazíamos em termos de erroneidade. Então, o Livro dos Espíritos passa a ser, para nós espíritas e qualquer outro segmento, um livro que nós podemos muito bem ter como base de portarmos diante da vida, e dele nós podemos buscar outros, mas é a base para todos nós. Os adeptos sinceros que percebem as suas consequências devem estar constantemente estudando a fim de alicerçá-lo nos meandros da consciência. Aí a gente passa a perceber que aí, da onde nós tiramos a biografia, nós passamos a perceber que no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar de forma atual o que estamos vivendo no nosso dia a dia, o progresso da humanidade,
os erros, os defeitos, as dificuldades, o descaminho de alguns. Nós passamos a perceber os avanços tecnológicos já eram preditos em O Livro dos Espíritos. Os avanços morais da humanidade também previstos em O Livro dos Espíritos. As pesquisas, inúmeras pesquisas, que hoje nós estamos sendo esclarecidos por elas, que os cientistas vêm absorvendo, não descobrindo simplesmente por descobrir, mas preditos em épocas bem remotas. E o Livro dos Espíritos vem, esclarece e mostra de uma forma mais contundente. E aí, este livro, nós passamos a entender que a providência divina, sempre Deus encaminhou para o nosso planeta Terra oportunidades de progresso, de corregenda, de apoio, de formas de avanço, através dos profetas, através de médiuns e mais médiuns, inspirados, intuídos, que se tornaram para a humanidade pontos de esclarecimento, de chamamento de atenção, de descobertas. Como também Deus sempre colocou, desde quando nos criou, na nossa consciência as suas leis. Mas nós éramos analfabetos. Nós tínhamos essas leis, como sempre tivemos. Mas como você estudar leis, se você não compreendia? É como se você não foi à escola conhecer as letras para decifrar as palavras, para formar as palavras. Mas aí Deus passa a encaminhar para a terra através de espíritos encarnados e desencarnados, para que nós pudéssemos aprender o beabá da consciência, para dentro da nossa própria consciência encontrarmos as palavras, juntar essas palavras, formulá-las, formar textos e descobrir que eram leis, que essas leis nos regiam e nos regem, nos dizendo que nós somos deuses, assim como Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço, muito mais. Mas como eu sou Deus? Você é Deus quando você ama o Criador com toda a tua alma, com todo o teu conhecimento, com toda a tua experiência, com todo o teu amor, com todo o teu espírito, e ama teu próximo como a ti mesmo. Mas como? Em primeiro lugar, amar a Deus, porque é o Criador de tudo. E em segundo lugar, eu vou me amar em segundo lugar, para que eu possa realmente ter capacidade de decifrar as leis que estão na minha consciência e fazer com que eu possa aportar a minha vida através delas. Não. Em segundo lugar, Jesus não mandou que nós amássemos a nós, o próximo, a nós,
Quem? Em segundo lugar, Jesus mandou que nós nos conhecêssemos, nos valorizássemos, nos amássemos, para que eu possa amar o nosso próximo. Como é que eu não me conheço, eu vou conhecer Tony? Como é que eu não me valorizo, eu vou valorizar a Manuela? Como é que eu não me amo, eu vou amar a Rita? Vou amar a Diana? Então é um estágio de vida, e o livro dos Espíritos nos ensina isso. E os Espíritos, e Kardec através do livro dos Espíritos e a doutrina. Se conheça, se valorize, goste de si, goste do que faz, se ame. Aí você vai passar a conhecer o outro, valorizar o outro e amar o outro. Aí sim, passaremos a decifrar as leis de Deus, as leis divinas que se encontram nas nossas consciências. Porque quando o coração ama, todo o corpo se eleva. Nossa alma cresce ao corpo de Deus. Além do infinito céus, de estrelas ovalinas, a beleza da vida são sonhos meus e teus. Jesus Cristo clama a nossa consciência. O amor é tudo que na vida há. Só com ele renascemos para a vida, através da vida. Só pelo amor, só pelo amar. Renascer, viver, morrer, o caminho é a evolução. Servindo a Deus e amando os irmãos, na vontade de crescer e querer ir mais além. A estrada é difícil, mas é bela também, porque Jesus Cristo clama a nossa consciência. O amor é tudo que na vida há. Só com ele renascemos para a vida, através da vida. Só pelo amor, só pelo amar. Muita paz para todos.